que vão jogar também. Tem alguns confrontos diretos também. Então, assim, alguém vai pontuar, ou os dois, ou pelo menos um. Tem algum risco do Vasco ainda dormir nessa pausa aí de Copa do Mundo dentro da zona de rebaixamento. Mas a grande notícia acabou saindo ontem, quando a gente estava ao vivo, né? A chegada do Admar Lopes. Acho que a expectativa, né, do Vasco é dentro dessa pausa. O trabalho do Diniz e agora você começar a mexer no topo da pirâmide, né? Porque você tem essa dificuldade que o Vasco tem de estrutura, né, do futebol, começar de cima para baixo agora com a mudança do diretor executivo. Admar Lopes, 41 anos, português, chegando ao Vasco agora, foi scout do Porto, foi observador do Porto, do Lille, passou no Mônaco, mas estava no Bordeaux, que fez uma campanha muito ruim, né? Foi rebaixado com o Bordeaux da primeira para a segunda divisão, não conseguiu subir no primeiro ano, não conseguiu subir no segundo ano, aí teve problema financeiro, foi rebaixado para a quarta divisão, mas é um problema de gestão do Bordeaux que acabou impactando no clube de maneira geral. O Bordeaux, inclusive, perdeu a licença como clube profissional, enfim. O Bordeaux vive uma crise muito grande, mas o Vasco tenta agora se reestruturar, trocando seu diretor executivo, né? Ficou um mês sem diretor executivo, saída do Marcelo Santana, mas tudo muito inicial, né? A gente falou muito de adaptação aqui dos jogadores, vai ter que ter um período de adaptação do próprio diretor para conhecer a estrutura do clube, conhecer o futebol brasileiro. Então, assim, é uma mudança que o Vasco tem essa expectativa, mas não vai ser de imediato, né? O que a gente vai ver agora na quinta-feira entre São Paulo e Vasco ainda o velho Vasco. Tem que ver nesses 10 dias de treino, mais ou menos, que teve, o que o Diniz vai conseguir colocar em prática. Né? Porque a gente falou muito do Diniz chegando numa segunda, para começar a jogar quarta, sábado. Então o desempenho ruim tinha muito do peso de não conseguir treinar. Agora teve, ainda que não seja o ideal, mas teve ali uma mini pré-temporada, 10 dias, para conhecer melhor o elenco, trabalhar os jogadores. Ele falava, né, sobre não conseguir colocar na cabeça do elenco inteiro as ideias, que ele focava muito nos 11 titulares. Né? E agora teve um tempo um pouco maior, até utilizando a base, a gente já comentou aqui, né? Subiu o GB, subiu o Paulinho, subiu o Eudes, que é um menino volante, bom jogador. Um volante tem se destacado no Sub-20, pode ser uma possibilidade dele aparecer pelo menos no banco, mas de resto dificilmente teremos alguma novidade no Vasco para essa partida contra o São Paulo. Ô Pichu, você sabe que eu não sou tricolor, mas eu tenho um amigo tricolor, né? Esse amigo tricolor costumava dizer o seguinte: quando o Diniz tem tempo para treinar, aí é que o negócio vai pro ralo mesmo. É mesmo? Você pegar ali a época que o Fluminense tinha data FIFA para treinar, agora tem data FIFA, não sei o quê. Aí voltava, amigo, era um desastre o jogo seguinte. Então, assim, agora falando sério aqui, sim, o que está dizendo o Garoni é exatamente o que a gente espera para depois da manhã. Acabou a desculpa do que não tive tempo. Claro que ainda não teve todo o tempo do mundo, não fez uma pré-temporada enorme. Olha, pode ser melhor. Mas não é aquele negócio de que não dá para cobrar nada do Diniz. Eu acho que já dá para cobrar coisa do Diniz, sim. A gente vai ver quinta-feira. Eu quero ver esse jogo também. Não, sem dúvida, Ilan. Ele precisa de mais tempo para o elenco se adaptar melhor ao que o Diniz pensa de futebol, mas dá pra gente esperar algo melhor. O Ancelotti que chegou ontem, hoje, certamente a gente tá esperando... Já tem expectativa. A seleção um pouco melhor, ele já vai tirar algumas peças ali, e o Diniz é a mesma coisa, ele tá com mais tempo agora para treinar, vai ter um adversário muito difícil, que é o São Paulo, um time ali do Zubeldia desfalcado também. Muito difícil? Com molecada. São Paulo é difícil. São Paulo o Vasco tem, a gente lembra muito de 89, gol do Sorato, Vasco campeão brasileiro, mas acho que desde 89 o Vasco não consegue, não é desde 89, mas assim, o Vasco tem uma dificuldade muito grande contra times paulistas de maneira geral, inclusive dentro de São Januário, historicamente nos últimos anos pelo menos, e no Morumbi, eu sinceramente não lembro da última vez que o Vasco venceu por lá. São Paulo não tem Calleri, já não tem algum tempo, não vai ter o Oscar, não tem Igor Vinícius, que está saindo, até chegou a ser especulado no próprio Vasco. Estão contratando o Dineno, que era do Cruzeiro, para substituir o Calleri. Que não faz gol há 287 dias. Que ele ficou machucado há 286, eu acho também. Não, mas é que eu tô pensando na notícia de amanhã. Sim. O jogo é só quinta-feira, ele vai ficar 287. Boa. Mas um São Paulo muito desfalcado. Mas é isso, o Vasco não tem uma obrigação de vitória contra o São Paulo. Tinha contra o Red Bull Bragantino em São Januário. Mas tem uma obrigação de um time mais organizado, de um time mais consciente dentro de campo. Acho que agora o ponto é esse. Claro que se vencer, melhor. Mas não é o jogo onde o Vasco tem obrigação de vencer o São Paulo fora. Historicamente a gente vê que não. Mas tem uma obrigação de mostrar um desempenho melhor, se conseguir pontuar, obviamente melhor. Mas é um Vasco ainda que depende muito, não é só o Diniz. O
Vasco precisa se reforçar, por isso tanto a mudança lá no diretor executivo. O Vasco tem um problema de estrutura muito grande, de organização, de gestão, é mudança o tempo todo. É do associativo, é a SAF, quem controla a empresa, também, né? É a contratação que não é paga, que vai para frente, enfim. Marmota. Sabe aquele filme, Feitiço do Tempo? Lá da década de 80, eu acho. O cara acorda todo dia é o mesmo dia, todo dia é dia da marmota. É mais ou menos o que acontece com o Vasco. Muda a direção, muda técnico e parece que é sempre a mesma coisa, os mesmos problemas, a contratação que não foi paga, que vai tomar transfer ban. Enfim, é a realidade do Vasco dos últimos anos que tenta reverter de alguma maneira, mas ainda é mais esperança do que algo factível, realmente. Fala. E um dos maiores desafios do Fernando Diniz é de fato blindar o time para, cara, assimilar as ideias dele e deixar tudo isso que o Garoni falou de lado. Que é muito difícil, cara. Você chega lá no CT, aí Receita Federal que bate lá na porta, ó, tá faltando pagamento da gestão tal e tal, e, meu irmão, calma aí. O jogador lê essas coisas. Exatamente. Você recebe a notícia. Eu não consegui pagar o jogador que passou aqui, e aí, sabe, isso de fato afeta. A gente tá vendo o Corinthians passando por uma situação muito complicada, e isso afeta o campo também. E o Diniz, ele vai ter um desafio muito grande de blindar o elenco para conseguir implementar as ideias dele e fazer o Vasco jogar melhor, que também é um grande desafio. Porque, cara, a saída de bola do Fernando Diniz é muito complicada. E, velho, o Vasco ele não tem jogadores de característica de saída de bola qualificada. Ele conseguiu adaptar bem ali, o Ilan, ele vai poder falar melhor, que ele conversava muito com o amigo dele, que é tricolor. O Manuel, cara, pô, ele se adaptou legal, o Fábio se adaptou bem ali, o Samuel Xavier, o Nino, porra, uma saída de bola excepcional. O próprio Marcel também, muito qualificado. O André ajudava muito nisso também. E o Diniz agora, ele vai ter que quebrar a cabeça pra conseguir isso, cara. Com o Matheus Cocão. E tem o Tietê ali, que é um cara que tá habituado com ele, mas é um de 11. Exatamente. Né? Cara, é muito desafiador isso pro Diniz. Tanto o extracampo, fora de campo, quanto também a qualidade técnica que ele tem na mão. Eu acho que o ponto central aí, eu tava prestando atenção bastante no que vocês estavam falando aqui, o Garoni falou o seguinte, é claro que esse jogo contra o São Paulo é um jogo em que o Vasco não tem a obrigação de ganhar do São Paulo fora de casa. Mas aí entra a seguinte questão. O problema é que o Vasco não está conseguindo ganhar os jogos que ele tem a obrigação de ganhar. Como quando ele perdeu agora para o Bragantino em casa e não teria direito nem de empatar. Né? Para um time que está lutando pelo que ele vai lutar esse ano, ou que parece estar numa situação né? pressionada. A gente falou do São Paulo desfalcado, o Red Bull jogou sem 7 jogadores também. E o Vasco perdeu em casa. Então, a partir do momento que você não está fazendo as suas obrigações, leia-se, ganhar seus jogos dentro de casa contra adversários menos tradicionais, aí o jogo fora de casa contra o São Paulo passa a ser, não vou dizer uma obrigação, mas passa a ser uma necessidade. Essa que é a questão. Acho que é isso. Então o Vasco não tem obrigação, mas ao mesmo tempo não é paradoxal não, ele tem a necessidade de conseguir alguma coisa. Até porque o Vasco não pontuou, o Vasco não venceu nenhum jogo como visitante, a gente não pontuou como visitante até agora. O Vasco venceu a maioria dos jogos de São Januário, perdeu só para o Red Bull Bragantino, e um dos jogos comandante foi contra o Flamengo no Maracanã, e aí empatou. Mas fora de casa o Vasco tem 0 pontos. O Vasco não conseguiu pontuar fora. E aí entra a necessidade, acho que o termo que você usou é perfeito, porque não é uma obrigação agora, porque é início de campeonato, então você, beleza, você tem muito campeonato ainda para pegar esses pontos. Mas vai se tornando, porque quando você... O Vasco nem joga 19 jogos dentro de São Januário, né? O Vasco joga 15. Né, porque 2 são clássicos que ele manda no Maracanã e 2 ele vendeu para Palmeiras e Botafogo. Então você já perde 4 jogos, 19 são 15. Se você vencer os 15, são 45 pontos, que é o que a gente sempre faz aquele recorte ali para não rebaixamento. Então você já perdeu 1, já caiu para 42. Então você precisa pontuar fora de casa. Né? Não é uma obrigação, mas vai se tornando uma necessidade. Legal, gente. Olha aqui, uma notícia envolvendo o Neymar, tá? Que testou negativo para Covid-19, né? Tava com suspeita de Covid, tinha sido afastado temporariamente lá no Santos. É isso, né? E tá liberado agora para retornar aos treinos com o teste negativo dele. Com obrigação de compra. Então, assim, um diretor de futebol tem essa função. Essa função é mais prioritária do que propriamente contratar. Porque contratar é muito difícil, principalmente quando você não tem dinheiro. Agora, a pergunta que eu vou fazer. O presidente que assumiu, ele botou nas costas do Amodeu, né? Que é o presidente da SAF. Esse acúmulo de função, na verdade, para não botar o Felipe, né? Porque, na verdade, é ele mesmo quem está fazendo. Mas, a pergunta aqui não quer calar.
como chefe de delegação da seleção brasileira. Hoje ele está em São Paulo, né? A seleção está em São Paulo, que amanhã joga na Arena do Corinthians. Ele está trabalhando, ele foi lá, ele conseguiu conversar com o Richarlison, com o Bruno Guimarães, sei lá, que é vascaíno, doente, com, sei lá, com algum jogador, e, sabe, abrir as portas do clube, fazer com que esse atleta possa um dia vestir a camisa do Vasco. Se ele estiver fazendo isso, ótimo. Se ele está lá, única e exclusivamente para satisfazer o seu próprio ego, está completamente errado. Se ele está lá fazendo network para possíveis contratações futuras, eu acho muito benéfico. Mas eu não sou, se eu tivesse que, sim ou não, eu não sou a favor de um diretor técnico remunerado, e muito bem remunerado, porque o Marcelo Santana ganhava cerca de 80 mil, para ser apenas o bucha que a gente manda embora quando for necessário. Acho um salário muito alto para um cara não ter uma função específica. Ser só o cara que vai ser mandado embora no momento de crise, como aconteceu. Né? Eu nem gosto da pessoa, mas o que o Souza fez para ser mandado embora? Nada, não fez nada. Né? Ele não devia ser contratado. De novo, você, como autoridade, né, como autoridade máxima, presidente de uma instituição, você tem que ter responsabilidades o tempo todo. A responsabilidade maior era não contratar. Era não sucumbir a uma vontade, a um desejo do Felipe Coutinho. Né? E se fosse para mandar o Souza embora, como fez, e o Capasso, só para dar satisfação à torcida, deveria ter mandado o Alex Teixeira também embora, porque produz tão pouco ou nada como fazia o Souza. Só que, de novo, para jogar para a galera, para dar uma satisfação, para criar um fato novo, uma notícia nova, que esconda o vexame que foi perder para o time venezuelano por 4-1, por não conseguir classificar em primeiro colocado num grupo fraquíssimo da Sul-Americana. Enfim, tudo isso são cortinas de fumaça que o presidente está fazendo. Então, por isso, ter um outro bucha, ter um outro diretor técnico que não mande nada, eu acho que é melhor não ter. Tá bom? É o que eu acho, multimídia. Grande abraço. Alan Sérgio, de qual posição o Vasco está mais carente? Bom, o Vasco está carente de meia, atacante, meia, zagueiro, meia e atacante de lado. São essas as posições mais carentes. Embora o Vasco tenha lá a Adson, o Vasco tenha a David, que dá uma esperança de que dias melhores virão com esses atletas. Mas o Vasco tem carência quase que em todos os setores, né? Com exceção ao gol, com exceção às laterais, que eu gosto muito dos dois laterais do Vasco da Gama, e com exceção ao centroavante. O centroavante do Vasco, ele entrega, ele faz os gols que o Clube de Regatas Vasco da Gama precisa. É um atleta que eu diria indispensável para o grupo. Talvez até não seja o atleta perfeito em termos de estilo de jogo do Fernando Diniz. Muito bom dia,
Bem-vindo ao canal aí, News Vascaínos. A gente traz mais um corte aí da Placar TV. Agradecendo as imagens aí da Placar TV. Placar TV aí que tá sempre crescendo, trazendo notícias aí do Vasco. Você também que gosta da Placar TV, se inscreva aí no canal da Placar TV. E também se inscreva aí no canal do Mundo Ed. Outro corte sensacional aí do Mundo Ed. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Mais uma vez agradecendo as imagens aí do canal da Placar TV e o canal do Mundo Ed. Um forte abraço e saudações Cruz Maltinas.